Vemos que a cultura indígena, ao passar dos anos, tem sofrido várias consequências, seja elas por efeitos de colonizações, extermínios e até revoluções, e feitos que marcaram as décadas. Você sabe o datado mais importante da história indígena? Se você pensou na colonização, você está absolutamente certo, pois esse é o período que os brasileiros mais conhecem sobre a história indígena. Por mais que sabemos que a história indígena se retrata mais no período do século XV, onde Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e fez com que o Brasil se tornasse colônia de Portugal, nesse período escravizaram inúmeros indígenas. Inclusive, grande maioria do seu extermínio foi causado nessa época. Será que os indígenas só nasceram nessa época ou eles têm uma história anterior a isso? Olá, meu nome é Alice Maria e eu vou fazer algumas entrevistas com o pessoal da escola para falarmos um pouco sobre os povos originários. Bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Bom dia, Yasmin Vitória. Nós sabemos que os indígenas eles sofreram muito com a colonização, tiveram muitas mudanças nas culturas deles e tal. E você acredita que como era a vida deles antes da colonização? Eu acho assim que tinha muita liberdade, porque quando chegaram foi muito restrito para eles, imporam muitas regras, então eu acho que ele tinha um pouco de liberdade, mas eu acho que hoje é mais avançado, porém ainda tem um pouco de restrições e preconceitos com eles. Sobre o movimento indígena, a gente conhece mais que o movimento indígena que a gente conhece. Os indígenas já passaram a história que a gente mais conhece, que já teve a colonização, que é a história que acho que muitos brasileiros conhecem, que é o período da colonização, que os portugueses chegaram e tudo mais. Mas a história dos indígenas, será que eles tiveram uma história anterior a isso? Sim, quando me perguntam sobre a periodização da história do Brasil, eu costumo dividir a periodização adicionando a pré-história do Brasil, que é uma temática que ela é silenciada, apagada e invisibilizada da chamada história oficial, da história que é ensinada nas escolas brasileiras. E quando a gente vai olhar para essa história, ela é a maior história de todas. Porque é a história que tem como recorte temporal as primeiras ocupações humanas do território brasileiro. E hoje a gente tem evidência de que isso aconteceu há pelo menos 50 mil anos. Mas essa história é a menos conhecida. Parece-me que a história que é contada no Brasil, ela só tem início em 1500, com o período que a gente conhece como Brasil Colônia. E depois passa para o Brasil Império e culmina com o Brasil República. Mas sim, esses povos tiveram uma história anterior e que é muito pouco contada na educação básica. Bem, a cultura indígena teve sim uma história muito mais abrangente e profunda de como nos é mostrada. Mas se adiantarmos um pouco os anos e os segundos e vemos como os indígenas se encontram hoje, considerando os fatos e fatores, modernidade, dentre outros. Olá, bom dia, como é seu nome? Eu sou Lisandra Duarte. Então, Lisandra, a gente sabe que hoje em dia a tecnologia já é bem avançada. E você acredita que os povos indígenas, eles seguem essa tecnologia? Como você acha que é a vida deles atualmente? Hoje em dia chega muita informação pra gente de formas muito diferentes. Eu assisti um podcast recentemente de uma mulher indígena falando que eles continuam vivendo no meio da floresta, mas assim, a forma de vida é diferente. Tudo foi evoluindo com o tempo, mas eu acho que a gente tem essa imagem deles ainda muito antiquada. Por exemplo, eu acho que foi ontem que eu vi um TikTok de um indígena com iPhone 13, ele, filho dele, e a pergunta era tipo, os outros moradores de aí da sua aldeia tem iPhone também, tem celular também? Aí tipo, ele mostrava que todo mundo estava bem antenado e conectado com isso também. Eu acho que isso é mais uma imagem que a gente tem, eu acho que é só questão do lugar onde eles preferem morar, que é menos tóxico. Bom, e hoje? A gente vê que a nossa era se modernizou, tanto os indígenas, que tem muita tribo indígena que ao longo do tempo foi se passando, eles também foram se modernizando, tanto com tecnologias, roupas e tudo isso. Como é que é a vida indígena hoje, dos povos indígenas brasileiros hoje? Isso é muito importante para a gente desconstruir uma visão que ainda está
arraigada no senso comum da população brasileira. Vamos dar um exemplo. Nós não falamos o mesmo português da época da chegada dos portugueses. Nós não usamos as mesmas roupas da época dos portugueses. Mas a ideia que se tem é que os povos indígenas têm que ser aqueles povos indígenas do século XVI, que foram dos povos do contato. Como se eles não pudessem usar roupas, como se eles não pudessem usar as tecnologias que nós temos hoje, como se eles não pudessem estudar, ocupar o serviço público. É como se fosse uma cultura congelada no tempo. E essa visão dos povos indígenas, ela ainda permanece. Mas os povos indígenas de hoje, eles também se ressignificaram. Eles mudaram assim como nós mudamos. Eles ocupam espaço no serviço público, ocupam espaço na política. Eu conheço professores que são de etnias indígenas e são doutores, hoje são professores universitários. Eles estão ocupando espaço porque eles também são sujeitos da história, são sujeitas da história. E eles merecem ocupar um espaço que, infelizmente, a nossa história, né, a nossa herança, ela é uma herança colonial. Ela é uma herança eurocêntrica, branca e cristã. E aí e também machista. O que foge desses horizontes culturais é como se fosse o exótico, é como se fosse o tradicional. Né? E são povos assim que devem participar da história e eles devem contar a sua história. Que é uma coisa assim que eu condeno bastante, que muitas vezes o que a gente sabe sobre os povos indígenas no Brasil, muitas vezes é contado pelo não indígena. Enquanto que eles deveriam contar sobre suas mitologias, suas crenças, seus conhecimentos de uma maneira geral, que é muito pouco conhecido da população brasileira. Mas agora vamos falar sobre o que os indígenas conseguiram até hoje. Mas para isso precisamos voltar para 1983, onde os melhores resultados foram feitos nessa época. Nesse período, Mário Juruma foi da aldeia Chavanti Nakamura, foi eleito o primeiro deputado federal indígena, onde ele reforçava as ideias de que os indígenas precisavam de alguém para representá-los e vivenciassem tudo aquilo que eles viviam. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Anitta. Bom, Anitta, sabemos que hoje em dia os indígenas lutam bastante e já lutaram também por uma causa, por conquistar o seu espaço. Para você, qual a importância do movimento indígena? A importância é para mostrar que eles também fazem parte do povo brasileiro. Porque muitos deles, como é relatado nas mídias, sofrem por causa dos territórios invadidos, da retirada de minérios ilegal. Tanto que no começo desse ano teve o caso da desnutrição do povo. Então isso mostra como o povo brasileiro não liga para os indígenas. Sendo que deveria ligar, porque eles são a cultura em pessoa. Eles são os primeiros povos do Brasil, eles são verdadeiros donos da nossa terra. Então, é muito importante o movimento deles para mostrar que eles fazem parte desse povo, que eles, apesar da cultura diferente, apesar do modo de vida diferente, eles fazem parte do povo e eles têm que ter o mesmo direito que todo mundo aqui nesse país. De tudo isso que a gente falou hoje, aqui agora, hoje o movimento indígena, o que seria, o que eles conquistaram até agora, o movimento indígena? Olha, são muitas conquistas que a gente pode elencar. Hoje, Caruaru, se eu não me engano, é o único curso do Brasil, nós estamos falando da nossa cidade, é o único curso que tem uma licenciatura intercultural indígena só para indígenas. É o único curso universitário voltado apenas para essas populações. Se eu não me engano, é o único. Falta confirmar essa informação. Então, isso já é uma conquista. Nós vemos, como eu disse, tem muitas representações políticas no Congresso, nos poderes municipais. Você vê hoje pessoas obtendo título de mestrado e de doutorado, né, sendo do movimento indígena. Nós vemos pessoas escrevendo livros e contando a sua história do seu povo. Temos aí
Krenak, nós temos Jessen Baniwa, nós vemos pessoas assim também participando do esporte, participando de Olimpíadas. Há um crescimento gigantesco assim. Essas pessoas elas estão ganhando mais visibilidade. Tá? Elas infelizmente tiveram que se adaptar à cultura do branco, né? Mas mesmo assim não perderam a essência, né, como eles chamam assim, dos encantados, né, da sua ancestralidade. Eles permanecem tendo essa valorização do meio ambiente, coisa que a gente deveria aprender com essas populações. Há muitos saberes assim que a gente precisa ter mais acesso para a gente aprender e também a gente aprender a ter novos comportamentos, porque do jeito que a gente está vivendo hoje, o modelo de sociedade que a gente está desenvolvendo é um modelo de sociedade que hoje o planeta está se esgotando. E a gente precisa aprender com os povos indígenas de como tratar melhor da Mãe Terra. Ninguém trata melhor o planeta do que os povos indígenas. São os saberes, entre aspas, tradicionais, saberes ancestrais, um contato que eles têm fascinante com esse planeta e a gente perdeu. Cada vez mais a gente está perdendo a essência de humanidade e coisa que a gente deveria aprender com eles. Resgatar isso. O movimento indígena esteve no meio de muitos problemas, como vimos, e dentre eles estão as polêmicas que os envolviam, tanto de forma positiva ou negativa. Mas vamos começar pela positiva. Esse movimento tornou-se muito ativo na política brasileira, participando na elaboração de projetos de lei, criação de ONGs representativas e se fazendo presente em dias de votação importantes na congregação nacional. Já um dos lados negativos, se trata de grandes conflitos armados entre esses nativos e empresários do agronegócio dos produtores rurais. A maioria desses conflitos ocorrem por causa de territórios causados por uma falta de política que determina a demanda das terras em questão. Olá, bom dia. Como é seu nome? Meu nome é Ariel Guilherme. Ariel, nós sabemos que os indígenas já sofreram bastante, principalmente com a colonização. Você acha que hoje em dia eles ainda enfrentam alguma luta, algumas dificuldades? Com certeza, porque no governo passado a gente enfrentou diversos problemas relacionados à demarcação das terras. A gente ainda tinha propostas nessa eleição contra essas demarcações de uma terra que pertence a eles historicamente e que foi tomada à força através de um processo de muita tortura, muito apagamento cultural. O maior exemplo disso eram as cruzadas para o evangelizamento, não, esqueci qual é a catolização dos indígenas, de tentar fazer com que eles apagassem a sua própria cultura para seguir a régua moral europeia e assim se enquadrassem nos padrões, nos costumes deles. Então, além desses preconceitos, desses sofrimentos passados que se perpetuam ainda hoje de formas diferentes, como por exemplo, a maioria das pessoas não sabe nomear, inclusive eu, 3 povos indígenas diferentes, porque a gente coloca todos no mesmo saco, no mesmo ambiente, como se todos fossem um tipo de grupo social só, sendo que cada um deles tinha a sua própria cultura, a sua própria forma de desenvoltura e sofreu com essas interferências de formas diferentes. Bom, entrando em outra pergunta, vemos que o movimento indígena, que surgiu no Brasil em meados de 70, por aí aqui no Brasil, conseguiu vários pódios também, né? E em 82, foi eleito o primeiro deputado federal indígena. Qual a importância de um indígena na política brasileira? Uma coisa que é interessante na democracia é que a forma como o sistema político funciona no Brasil é uma democracia representativa. Nós escolhemos representantes para nos representar no Congresso Nacional. E aí o que é que acontece? Esses representantes, a maioria deles historicamente representavam uma elite que sempre esteve no poder no país. Então o movimento indígena percebeu que precisava de uma maior representatividade, porque quem deveria representar não representava de fato. Então o que foi que aconteceu? O movimento indígena abraçou a causa e
começou a participar dos movimentos políticos e começou a ocupar espaço. Nós temos exemplo aqui em Pernambuco de prefeito eleito indígena, né, na cidade de Pesqueira. Nós temos vários deputados e deputadas do movimento indígena. É uma forma de cobrar a pauta desse povo que foi esquecido, e é um povo que teve uma contribuição gigantesca na história do nosso país. Eles ajudaram a edificar o que é o Brasil hoje. Nomes de cidades, nomes de lugares, nomes de comidas, né? Tudo tem a origem no movimento indígena. Então, essa representatividade também no campo político é importante para garantir direitos que estão sendo negados, principalmente sobre esses povos, que são vários, né? Se eu não me engano, no Brasil hoje são falados algo em torno de 274 línguas, né, de indígenas. Só um minuto aqui, vou passar para a próxima pergunta. Sobre os indígenas, ao decorrer do tempo a gente viu que eles já sofreram vários eventos e hoje, e tanto antes também, eles sofreram a consequência disso. Você pode dissertar um pouco mais para a gente a questão da população indígena, que antes era estimado que ela era em 3 milhões, e hoje que digamos nos dias atuais, ela foi reduzida a 70 mil, aproximadamente 70 mil. Você pode dissertar um pouco disso, por que isso aconteceu? Sim, eu tive a felicidade de ter sido aluno de um professor estudioso da causa indígena, que é o professor Edson Silva. E, por incrível que pareça, a visão que se tem é que os povos indígenas estão desaparecendo, quando, na verdade, eles estão crescendo. Os últimos censos demográficos têm mostrado justamente esse perfil. Hoje, a população indígena ela ultrapassa os 800 mil. Já está quase, está para sair agora os novos dados do IBGE, mas a população com certeza vai passar de 1 milhão. Então, isso significa que a população dos povos originários, que é o nome que hoje estão utilizando com mais frequência, ela está em crescimento e não o contrário, né? Agora, é claro que os efeitos que a colonização fizeram nesses povos foram degradantes, né? A população aqui, a estimativa era de milhões. Não se sabe ao certo se era 6, se era 8, mas eram vários milhões. E desapareceram bastante com as doenças, com os confrontos, né? Enfim. Mas hoje o movimento indígena está crescendo. Pernambuco, por exemplo, tem 13 etnias indígenas, que são pouco conhecidas da população brasileira. Mas sim, o movimento está crescendo, não está desaparecendo, pelo contrário. A gente vê que os indígenas, hoje, eles estão conquistando espaço no Brasil, coisa que eles demoraram anos para que isso acontecesse, mas ainda ocorrem guerras e lutas, seja questão de território, tudo isso. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Porque, tem a questão de guerras por carência de governo que não demarcam terras para indígenas e agropecuária, empresários de agropecuária. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Isso aí sempre foi um tema sensível e que muitas vezes faz com que a maioria da população brasileira, o que a gente chama da opinião pública, ficar contra os povos indígenas. Porque o outro lado, que a gente fala assim, o agronegócio, né? Eles defendem o quê? Que esses povos indígenas são poucos indivíduos para um território imenso. E qual é a argumentação deles? Que essas pessoas estão atrapalhando o progresso e o desenvolvimento da sociedade. Quando, na verdade, isso é uma falácia. A gente sabe que o agronegócio ele desmata, polui rios, acaba de certa forma, com a fauna e com a flora do nosso país e usa como discurso esse discurso do progresso, do desenvolvimento econômico e geração de empregos, quando na verdade está fazendo com que alguns povos tradicionais estão perdendo o seu território que eles vêm desde seus ancestrais, um território milenar.
né? Aí usam como isso. Os confrontos vão acontecer, porque muitas vezes os órgãos que eram para proteger essas populações não têm uma estrutura necessária para de fato proteger. A gente sabe que existem algumas áreas demarcadas no Brasil, só que essas populações elas não são protegidas, como a gente vê, são reféns de pistoleiros, de pessoas que andam armadas e ficam, de certa forma, entrando em conflito, e sempre os povos, por eles não estarem armados, eles vão sofrer represálias e perdem muitas vezes suas lideranças. Vez ou outra uma liderança indígena está sendo morta, porque eles acreditam também no outro lado, do agronegócio, os poceiros, os grileiros, eles acreditam que eliminar uma liderança já é suficiente para acabar com todo o movimento. Só que na verdade não, morre uma liderança, renasce outra, aparece outra que vai defender. Então o conflito historicamente é por muitas vezes a falta de uma delimitação clara e de uma fronteira legal dos territórios. Por exemplo, tem territórios aí que estão sob júdice até hoje, né? Que ainda não foi julgado, está aguardando aí o parecer do Poder Judiciário, né? Até que em 2002 foi criada a AP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos indígenas, em geral em uma só voz. Depois de um tempo surgiu a FUNAI, Fundação Nacional Indígena, que tem como objetivo a promoção e a proteção dos povos indígenas do país. E voltando aos dias de hoje, com o novo representante da nossa República, Luiz Inácio Lula da Silva, ou como conhecido Lula, também foram eleitos novos ministérios, e dentre eles está a Sunay Guiaira, ministra dos povos indígenas, indicada pelo atual presidente da República. Pois é, os indígenas conquistaram muito espaço na sociedade, graças ao seu movimento e até interesses. Pois, se olharmos com uma visão mais histórica, os indígenas sofreram vários efeitos devido ao evento antecipados, como, por exemplo, extermínio em massa de seu povo. Estima-se que quando os europeus chegaram ao Brasil, em 1500, o número de indígenas no território era aproximadamente entre 3 milhões de indígenas. E durante o processo colonial, foi reduzido em apenas 70 mil indígenas. E é uma diferença bem assustadora. Tendo em vista do que foi mencionado aqui nesse documentário, espero que nós conseguimos lhe ensinar a importância do que esse povo conseguiu nos mostrar, mostrando as nossas origens. E espero que vocês gostem. Professor, obrigado pelas perguntas respondidas que me questionaram. E é isso. A gente agradece como equipe pelas perguntas. É isso. Eu que agradeço.